Marcos, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar desde que as coisas estejam exatamente do jeito que eu gosto. Vamos começar convidando pelo menos umas 5 a 6 pessoas para virem aqui. Nós não temos binóculo hoje, porque tem lugar aqui na frente. Vem para cá. As pessoas que estão aí atrás. Vem para cá, Lula. Quero você bem próximo de mim. Viu como é fácil? Enquanto eles estão vindo, eu vou me adiantar. Flávio, eu falei para você que eu sou o mais normal dessa empresa. Nós fazíamos isso tudo, ainda trabalhamos muito. Privilégio de estar aqui. Vamos lá, Moisés. Esse é o evento de número 217, é o 7º esse ano. E tem sido grandes momentos. Adoro a sexta-feira por causa dos notícias. Como eu tenho aprendido. É importante registrar que esse ano já vieram provavelmente os 2 mais fortes candidatos à prefeitura nas próximas eleições. Peregrino e João Leão. Tem até uma sugestão. Salvador é dose para Leão. Tecnologia de ponta. Sempre foi um grande motivador. A pergunta é, qual o próximo passo? A visão do futuro é determinante na minha vida. Moisés sempre brincava comigo, falava que eu era visionário. Eu sempre disse, é só ter conta para pagar que você se torna visionário. Vamos lá? Flávio, nós só queremos essa energia positiva. Adrenalina positiva. A Consciência me ensinou e continuará me ensinando. Eu descobri com ela que essa máquina que nos mantém vivo é viciada em adrenalina, em serotonina, em endorfina, dopamina. Moisés disse que em menina. E vocês já perceberam, que conversamos ontem à noite no carro, que quando a notícia é desagradável, basta uma em pequena para ela disparar. Mas para disparar com positiva, tem que ser muito. Tem que acabar com isso. Porque nos céus parece que eu estou vendo há poucos dias você falando a respeito e sabe as colocações que você fez. Você dizendo que eu também não sou baiano, eu costumo dizer que eu não me inicio, que a Bahia é um estado de extremos. Quando a coisa é boa, é muito boa. E quando não é, também é muito ruim. Nós temos que tratar melhor a nossa autoestima. E há pouco eu conversava com meu querido amigo Haroldo, que eu conheço juntamente com o Martins há um pouco mais de um ano. São pessoas muito caras e dizendo que nós temos que esquecer algumas gestões que foram feitas erradas, que eu não vou fazer questão de dar nome. Esse país é um país democrata. Esse vídeo que Moisés passou é de uma preciosidade enorme. Como temos talentos nessa terra. E esse é um local que nós fazemos questão de trazer os talentos para falar. Flávio, isso é para mostrar a evolução. Nós não queremos ser só técnicos. É muito fácil ser técnico. É só apertar F1. Nós temos o compromisso de sermos líderes em qualquer ambiente que nós estejamos. E também lhe disse, é muito fácil e às vezes impossível trabalhar na nossa empresa. Porque da canela para baixo, Espínola, nós chutamos e chutamos forte. Mas só da canela para baixo. Não vale golpe baixo. Esse é outro ponto. Graças a Deus nós aprendemos, eu acho que sem dor, que se você não tem um talento para criar, você tem que ter a humildade para copiar. E copiamos. Como copiamos, né? Copiamos até entendermos, tantas vezes são repetidas. E depois isso passa a fazer sentido, e aí você passa a ter coragem de criar. Mas isso é pouco. Recentemente eu também aprendi, e disse já isso uma vez aqui, que o desafio é depois você fazer tão diferente que se torna para os outros difícil copiar. Vamos lá, Moisés? Essa é a parte mais pitoresca, talvez, desse momento. Esse é o relógio do tempo passado. Acredite, ontem
eu tive o prazer de pegar o nosso palestrante, Flávio, e foi a primeira vez que a gente se encontrou. Estava acreditado. E isso tem sido uma constante no nosso dia a dia. De muitas e muitas pessoas nos darem o prazer de vir aqui falar que nunca tivemos nenhum contato. E como tem sido bom. Como é que aconteceu? Muito simples. Eu recebi um e-mail, tudo que está acontecendo no Japão, agora a gente, infelizmente, tem que dizer, em razões menores, bem menores, aconteceu na região serrana. E o e-mail que o Flávio me mandou foi tão forte que eu disse, meu Deus, esse homem eu tenho que conhecer. Porque hoje a bola da vez são redes sociais. E ele é papa nisso, aperta. E o trabalho que ele fez, que ele lidera, que ele liderou, no caso, ajudando as vítimas da região serrana. Eu mandei um e-mail e disse, topa vir, e a resposta também foi imediata. E poucas semanas depois estamos aqui. Vamos lá? O futuro nós já sabemos, Flávio. Temos que gerar riquezas e já estamos fazendo. É muito mais do que ganhar dinheiro. Nos usem, porque eu tenho a certeza, nós o usaremos. E repito de público uma das máximas da nossa empresa. Não nos deixem errar, porque eu não os deixarei. Fale um pouco também sobre as suas cicatrizes. São aquelas que na realidade levam tempo para assumir, mas são aquelas que nos motivam. Certa vez eu ouvi falar que em grandes organizações americanas existe uma sala de guerra, onde estão registrados os grandes erros, para que eles não sejam esquecidos. Sejamos rígidos com os processos e cândidos com as pessoas. Esse é o caminho das pedras. Nos dê, eu tenho certeza, por favor, Moisés, que junto com ele você está com os bolsos repletos de pílulas das sabedorias. E como o meu script terminou, vem para cá. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, pelo convite do Marcos. Realmente é uma oportunidade muito legal de estar aqui compartilhando com vocês. Não sou um papo, estou longe de ser um papo de redes sociais, mas estudo bastante isso já há algum tempo. Né? E assim, a ideia hoje aqui é compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem trabalhando na IBM, um pouco da minha vida também. E o mais importante de tudo, né? Até o termo é redes sociais, eu acho interessante a gente ter a oportunidade também de conversar, ou seja, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum comentário, alguma sugestão, basta levantar a mão, não precisamos ficar formais demais. A ideia realmente é uma conversa, né? Até tipo, uma rede social não é unidirecional, ela é de todas as direções. Bom, essa história começou realmente como o Marcos falou, né? Eu tenho um blog que eu mantenho e costumo mandar, quando eu faço um post, eu costumo mandar para uma instituição que eu tenho para dizer, olha, eu coloquei alguma coisa lá, talvez seja de seu interesse. E eu participei de uma iniciativa agora no início do ano, quando tivemos um problema de chuvas muito forte lá no Rio, né, para auxiliar o pessoal da região serrana. Na verdade, eu não liderei, tá? Eu participei só do grupo, mas de qualquer forma, foi uma experiência extremamente engrandecedora, né? Tanto em termos de pessoais quanto profissionais, em termos de entender um pouco mais a dinâmica que está por trás desse negócio de redes sociais, né? Que está longe de ser uma brincadeira, né? Assim, a grande visão que as pessoas têm hoje de rede social, que é um tema que está muito na moda, né? Que vamos lá brincar no Facebook, brincar no Orkut, uma coisa assim. Né? Mas tem muita coisa por trás de redes sociais. Nós, na IBM, né, temos um trabalho muito grande, e é um desafio muito grande, que é trazer a experiência de redes sociais para dentro da empresa, trazer o que a gente chama de social business. Então, a ideia hoje aqui com vocês é compartilhar um pouco disso, um pouco da minha experiência, para onde as coisas estão andando, e de novo, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas que vocês gostam, tá? Eu queria começar passando esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir operar essa negócio aqui direitinho.
Consegue ir? Esse vídeo é uma reportagem que saiu no Jornal Nacional sobre a iniciativa lá da NET e verificar com as prefeituras e os bombeiros as principais necessidades, como mamadeiras, chupetas, fraldas. E os alimentos que forem doados, é muito importante que eles sejam de pronto consumo, alimentos que não precisem ser cozidos. O pessoal está sem fornecimento de gás, sem fogão, sem água para cozinhar. Então a gente precisa de alimentos que possam ser abertos e consumidos. Mas o mais importante mesmo é a disposição para ajudar. Éramos 10 pessoas, meio-dia éramos 50, à noite éramos 1000. E hoje somos 3.500 pessoas ajudando. Desculpa, mas assim, isso aqui é muito importante. Até no final de semana, se bobear, tem comida e tem água para essa gente lá em cima. Mas daqui a 10 dias, a gente não sabe se vai ter. Então isso não pode parar agora. Enfim, é emocionante realmente para mim, que participou ativamente desse negócio. Realmente um processo muito importante. A gente conseguiu mobilizar 10 mil pessoas, nos números finais chegaram a 10 mil pessoas. A gente mandou mais de 100 caminhões carregados de mantimentos para a serra, isso em um período de uma semana. Pouco mais de 5, 6 dias, a gente mandou mais de 100 caminhões na serra e ajudamos lá vários municípios que foram muito afetados pelas chuvas. E o que ficou de experiência por trás disso, assim, é ver que existem muitas pessoas boas, muitas pessoas dispostas a ajudar, a compartilhar o tempo, a energia e tudo mais. Eu me lembro daquela semana eu perdi 4 quilos de tanta coisa que carregou ali. Foi realmente uma boa ginástica, para quem precisa. Mas enfim, mas foi assim uma experiência muito engrandecedora. Então, este evento, junto com milhares de outros que estão acontecendo, por exemplo, agora há pouco tempo no Egito, o Mubarak também foi meio que derrubado, né, com uma influência muito grande de redes sociais. Né? Então, a gente começa a ver que as redes sociais, elas... Obrigado. A gente começa a ver que as redes sociais ganham um peso muito grande na vida como toda. Agora no Japão, por exemplo, também está havendo ajuda. Né? Por exemplo, um fundo americano, de uma organização, né, filantrópica americana, postou uma página no Facebook e cada pessoa que visitasse e clicasse ali, ela ia somando pontos de determinado número de pontos, ela mandava cães de guias, cães farejadores para o Japão, porque um dos grandes desafios agora é rapidamente tentar encontrar pessoas ou sobreviventes ainda. Então, tempo é uma questão crítica, então esses movimentos todos estão acontecendo muito rápido. Bom, um pouco sobre mim. Né? Eu tenho 18 anos de IBM. Desses 18 anos, 15 eu trabalho com a parte de software. Nesses 15 anos, eu diria que eu trabalhei durante 10 ou 12 na parte de colaboração. Muito tempo trabalhando com Lotus. E agora, recentemente, desde o início do ano passado, né, eu entrei num grupo mundial da IBM que tem como foco principal trabalhar essa parte de colaboração, redes sociais e portais corporativos. Tá? Então a ideia hoje aqui é estar conversando com vocês sobre esses assuntos, para que você consiga manipular tudo direitinho. Bom, para começar, né, um pouco de numerologia, só para a gente se situar e entender o que está acontecendo na vida real. Hoje, isso aqui é interessante, né? Aqui essa apresentação fala em 500 milhões de usuários de redes sociais até 2012. Isso era uma previsão que foi feita ainda em 2009. Tá? Errada. Ao final de 2010, já éramos 600 milhões. E crescendo. Tá? 600 milhões de pessoas hoje frequentam redes sociais, a maioria absoluta dessas, talvez 95%, 98%, ou até 100% dentro do Facebook, mas também em outras redes sociais por aí. Tá? Isso me lembra um grande pesquisador da IBM brasileiro, que é o Jean-Paul Jacó, não sei se vocês conhecem o Jean-Paul Jacó, é um cara muito conceituado, um pesquisador, cientista, é brasileiro, mora nos Estados Unidos há muitos anos já, é um cientista-chefe, foi cientista-chefe do laboratório da IBM, e ele falava uma coisa que ilustra bem isso aqui. Fazer previsão é muito difícil, principalmente sobre o futuro. Ele falava agora que brincadeira. Ele usava um termo mais chulo na frase, mas
Acho que vocês podem entender aonde ele botava o tempo. Mas é muito difícil fazer previsão sobre o futuro e a maioria das pessoas erra. Né? Na verdade, parte do que eu vou estar falando para vocês hoje aqui também, a gente vai tentar falar um pouco sobre o futuro, mas com certeza a gente vai estar errando, mas faz parte. Outra característica que está acontecendo, né? Dispositivos conectados, e isso aqui tem a ver com o futuro. Tá? Estava conversando com o Marcos ontem, conversando um pouco mais hoje, né? Tentando identificar tendências do mercado, para onde as coisas estão indo, que direção a tecnologia, que papel a tecnologia está assumindo, né, na questão de redes sociais. E é muito difícil falar sobre o futuro. Né? Assim, tem algumas coisas que são muito nítidas, que a gente consegue enxergar claramente. A IBM tem algumas pesquisas que a gente faz com muita frequência junto a grandes empresas do mundo todo, em grandes mercados. Então, algumas coisas são nítidas, já estão acontecendo. Então, por exemplo, mobilidade. Né? Aí, smartphones, como por exemplo o iPhone, o Nokia, o iPad, né? Isso aí é uma realidade, não tem volta em relação a isso, ou seja, é uma onda crescente, as pessoas cada vez mais estão tendo. Hoje, no Brasil, a gente já tem mais celular do que o telefone fixo, já passamos isso há muito tempo. Né? Há pouco tempo eu vi uma matéria falando que hoje a maioria dos acessos à internet já é feita por smartphone, mais do que por computador. Tá? Então a gente está vendo claramente, isso já é uma realidade, a tendência é aumentar cada vez mais. O que eu acho que vai trazer diferença aqui, ainda não chegou muito no mercado, é ainda mais mobilidade. Então, por exemplo, em pouco tempo eu acredito que a gente vai estar vendo a internet chegar mais em automóveis, por exemplo. Né? Nas nossas casas, hoje, a gente ainda acessa de computador. Eu acho que em muito pouco tempo vai haver uma convergência muito grande com a televisão digital, que está vindo por aí para a parte de interatividade. É muito provável que isso já tem nos Estados Unidos, em alguns lugares, algumas geladeiras com monitor para acessar a internet. Então é muito provável que isso aumente também bastante. Ou seja, a gente vai sair do acesso tradicional que é feito no computador e cada vez mais a gente vai estar acessando tudo quanto é canto. Isso vai realmente estar contribuindo para uma mudança grande na forma como a gente vive. Outro ponto importante é esse aqui. 42% das pessoas, isso é uma estimativa da gente, esses números eu sempre questiono muito, porque as 42% tomam decisões baseadas em dados incorretos uma vez por semana. Não precisa ir longe, a quantidade de informações que está na web hoje é monstruosa. Né? Tanto que uma das grandes tendências hoje do mercado quando a gente compara o mercado com a propaganda, hoje as pessoas tendem a comprar muito mais influenciada por amigos do que por propaganda. Então, por exemplo, isso aí já é uma realidade. O Facebook, por exemplo, até te mandar esse artigo depois, o Facebook ele montou um sistema de compras recomendados por amigos. Então, no Facebook, por exemplo, eu vou poder comprar um negócio na externa, compra virtual, e aí os meus conhecidos vão poder comprar através do Facebook isso. Então, o Facebook também está começando a explorar essa questão de compras coletivas. Afinal de contas, são 600 milhões de usuários, é um mercado maior do que muitos países, não todos os países pelo mundo. Normalmente essas decisões erradas uma vez por semana dizem respeito ao casamento. Bom. Sem comentário. Minha mulher pode estar vendo que isso está sendo gravado, né? É só uma por semana? E também a questão de perda de dinheiro em produtividade, tá, gente? Então, o volume de informações que existe hoje, ele realmente empurra a gente para muito tempo perdido, né? É fato. Então, tem o lado positivo e o lado negativo. Né? Eu me lembro claramente, quando eu estava na faculdade, então 20 anos isso, 20 e poucos anos, quando você precisava de uma informação qualquer, você ia onde? Biblioteca, né? Ia na biblioteca, ficava lá, perdia tempo, não perdia? E nem sempre você achava o que você queria achar. Né? Hoje em dia você acha o que você quer. Hoje o problema é que você acha muito mais do que você quer. Então, hoje tem até uma profissão nova, que é o curador de conteúdo, que é um cara que fica filtrando o conteúdo. Em determinadas situações você fica totalmente perdido. Você faz um search qualquer no Google hoje, não tem como vir menos de centenas de milhares de páginas. É uma loucura. Né? Então você tem que começar a filtrar isso, tem que fazer um trabalho de seleção. Vou trocar ali, eu estou para cá. Não. Foi. Né? Um pouco mais de numerologia. Isso aqui
é um relatório que saiu agora, dia 25 de janeiro, é bem novo. E só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que usam e-mail. Eu estou sofrendo aqui. Também está passando, viu? Anda para trás, para trás, para trás. Volta tudo. Mais. Volta. Mais. Aí. O número de pessoas que usam e-mail globalmente, hoje, já chegou a quase 2 bilhões. É assustador. São 294 bilhões. É a média do número de e-mails enviados diariamente. Isso aí não tem, assim, o volume é absolutamente fora do controle. O spam está aí dentro? Aqui, ó. 90% de todos os e-mails foram spam. 90%. E-mail útil é só aquele cinzazinho ali, né? Eu trabalho, não sei se tem alguém da Petrobras aqui, mas eu trabalho muito com a Petrobras no Rio, né? E a Petrobras, ela já, para minha surpresa, já falou isso. É essa a ordem. É 90% que vem do mundo externo da escola. Tá? Então, é assim, o e-mail hoje, ele já não é uma tecnologia tão usada pelas novas gerações como era antigamente. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos. A minha filha fala assim, pai, eu só conheço você que usa e-mail. Ela não usa e-mail, eles usam SMS, ou então esse software de Facebook, por exemplo, e outros mais de troca de SMS. Eles não usam e-mail. As pessoas de 13 anos, por exemplo, não têm e-mail. Então é uma surpresa quando eu mando um e-mail para ela, filha, você leu meu e-mail? Que e-mail, pai? Eu não vejo e-mail. Então é assim, eu tenho que avisar. Eu me lembro no início dos tempos, quando eu comecei a trabalhar com e-mail, isso tem 15 anos já, plataforma baixa, que eu mandava um e-mail lá na IBM, aí eu tinha que ligar para a pessoa, te mandei um e-mail agora, tá? Tá voltando esse tempo. Porque a gente, eu ainda sou usuário de e-mail, uso o dia inteiro e-mail, a Satélite mais, mas as gerações mais novas não usam e-mail. Assim, pode ser até que venham a voltar a usar, mas a tendência é que eu E-mail é aquele negócio que ele fez para se cadastrar na rede social, né? Isso vai mudar, essas coisas vão mudar todas. Mas enfim, é uma realidade nova que está acontecendo, está batendo na nossa porta. Você quer andar ou não deu aqui? Não, vamos lá. Mas aí. Isso aqui, em termos, meu relatório, estava no início do ano, olha só isso. São 20 milhões de aplicações novas no Facebook instaladas cada dia. Tá? Qualquer um de nós aqui pode criar uma aplicação no Facebook, é um negócio super trivial de ser feito. Tá? Mas isso é para mostrar a intensidade de uma rede social. A gente vai estar falando aqui vários aspectos relacionados com rede social, mas já queria deixar um conceito para vocês. Né? Existe uma diferença muito grande entre um site, ou um portal, e uma rede social. Tá? O site, ou portal, ele tem como filosofia básica enviar informações. Né? Então ele é um portal de notícias, é um portal de informações médicas, é um portal. Ou seja, ele é unidirecional normalmente, ele está mandando informações para as pessoas. A rede social é diferente, a rede social ela tem como filosofia ser um ambiente para pessoas trocarem experiências, informações e outras coisas mais. Tá? Então, nesse cenário, né, enquanto o portal é unidirecional, a rede social ela é unidirecional, as pessoas conversam entre elas. E o que mede o valor de uma rede social é a intensidade, né, um dos principais indicadores de uma rede está dando certo ou não, é a intensidade de atividade na rede. Então, por exemplo, vamos supor que eu e o Marco aqui resolvemos abrir uma rede social de torcedores do Bahia. Não vai haver essa rede. Não vai haver essa rede. Qual que você quer que dê? Do Vitória. Então vamos criar uma rede. Vitória também não gosta, que é vermelho e preto. Mas enfim, vamos criar uma rede de um time qualquer aqui em Salvador. Aliás, essa terra tem um privilégio que não tem no Rio Grande do Sul. Aqui Bahia e Vitória convivem, celebram a vida. Lá no Rio Grande do Sul não existe isso. Bom, eu não conheço bem. Mas é verdade. Enfim, mas aí vamos criar uma rede. Criamos. Eu e o Marcos sentamos aqui e criamos a rede. A rede por si só ela não existe enquanto você não tiver atividade, enquanto você não tiver gente. Então você tem que divulgar, você tem que convidar as pessoas para entrar, você tem que fomentar o uso da rede. Uma rede social, quando é criada, e eu passei por uma experiência pessoal que eu quero compartilhar com vocês também, uma rede social quando ela é criada no momento inicial até um determinado ponto, é que nem um neném que está numa incubadora.
Você tem que cuidar o tempo todo. Você tem que garantir que, no caso da rede, né, que as pessoas estejam entrando na rede, tem que fomentar o uso da rede, criar incentivos para as pessoas estarem dentro. Depois que ela ultrapassa um determinado ponto, ela entra em velocidade imersa e vai embora. Né? No caso de um neném, se você largar, ele morre. No caso de uma rede social, até esse ponto, se você largar, ela morre. A tendência é diminuir o número de uso. Tá? E que ponto é esse? Essa é uma boa pergunta. E eu não sei responder. É muito difícil. Parabéns pela verdade. Muito difícil. Na verdade, eu estou descobrindo isso. O ponto em que você pode tirar um neném da incubadora é fácil de você identificar. Né? Você tem sinais vitais ali que você consegue medir e você dizer, legal, a partir de agora esse neném aqui pode ir para o quarto normal, ele pode ir para casa com a mãe, tudo direitinho. Numa rede social é um pouco diferente disso. Né? Porque como são vários organismos, né? Várias pessoas criando essa organização, essa rede social, né? Existe um limite, um ponto em que ele ganha vida própria. Mas até chegar a esse ponto, se você abandonar, já era. É impressionante, né, Flávio? Aliás, é importante registrar. Por favor, Marcos, chega lá atrás. O quanto isso é novo, né? O quanto essa Isso é muito rasteira novo, que isso é muito novo. todos estamos recebendo, né? É muito novo. Esse é um ponto importante que o Marcos falou. Né? Nós estamos passando por um momento de transformação muito rápido. Né? As coisas que demoravam 10, 15, 20 anos para acontecer, né? Hoje acontecem em questão de meses, e às vezes em questão de dias. Então, assim, a dinâmica é outra. Então, esse meu projeto particular, por exemplo, que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma reunião, estava com a minha esposa, que também trabalha comigo nesse negócio, e mais 2 amigos. E lá pelas tantas, a minha esposa disse, não, Fábio, então vamos ver isso semana que vem. Está louca. Semana que vem é o ano que vem, em termos tradicionais. Entendeu? Então não tem como ver semana que vem. Vamos conversar sobre isso amanhã? Já é tarde. Então, o fenômeno das redes sociais, ele tem uma dinâmica muito própria, né, e muito rápida. Deixa eu só perguntar aqui, acho que ele botou. Vai não. Eu queria saber se o ponto vital de uma rede não pode também caminhar para o nível em que as matérias... Eu estou colocando aqui o seguinte, será que o ponto vital de uma rede não pode caminhar também para um nível em que o compartilhar das informações ela começa a entrar num plano de vulgaridade, num plano em que as pessoas começam a perder o interesse, porque não compartilhar um alimentar de conhecimento, vamos dizer assim, significativo, de utilidade, e aí as pessoas que estão acessando começam a ver que tem muita, vamos dizer assim, muita choradeira na rede, não há uma contribuição significativa para o crescimento das pessoas, aí as pessoas vão se retirando também da rede, isso também pode começar alguma coisa por aí. Esse é um bom ponto. E é verdade. Eu até escrevi um post no meu blog exatamente sobre isso. Né? Eu consegui, nesse trabalho que eu estou fazendo, eu consegui identificar alguns pontos que são absolutamente críticos na vida de uma rede social. E um desses pontos é agregar valor. Né? Ou seja, se a rede ela não agrega valor, por que eu vou entrar? Só para trocar a lobrinha com alguém, né? Ficar ali, vou passear agora, estou no aeroporto. Isso não agrega valor. Né? Então, a rede social, ela tem que agregar algum valor. Caso contrário, as pessoas tendem a sair. Né? É um fenômeno que eu acompanho muito de perto, por exemplo. Eu tenho um plano de trabalho muito bem desenhado para essa rede que eu criei, e tem um plano de mídia também, de imprensa, tudo direitinho. Né? A gente está conseguindo algumas posições interessantes. E é muito interessante notar que quando ele sai na mídia, o número de usuários obviamente dá um pico. Né? Só que muitos desses usuários do pico são curiosos. O cara vai entrar e não volta mais. E um dos grandes desafios que eu tenho é fomentar essa rede para essas pessoas não abandonarem, não voltarem, porque voltarem. Caso contrário, o cara vai, não tem nada de novo aqui, não tem. Então, conteúdo é sim uma peça-chave. Né? E o pior de tudo é que numa rede social, a grande parte do conteúdo é dos usuários. Diferente de um site.
Por exemplo, o site da IBM, o conteúdo é fornecido pela IBM. Então eu, IBM, sou responsável por colocar conteúdo ali que seja interessante para as pessoas acessarem o site. No caso da rede social, quem bota o conteúdo são as pessoas. Então é um desafio muito grande. Deixa eu só responder. Você acredita que o The Pets Universe já saiu da incubadora? Não. Não acredito. Não sei se vocês ouviram, mas não sei se vocês conhecem também, mas o projeto pessoal que eu tenho é essa rede social de animais de estimação. Não saiu da incubadora, definitivamente não. Na verdade, eu estou até usando ele para identificar o ponto em que isso acontece. Tá? Mas hoje ainda demanda um trabalho grande meu e da equipe para manter o interesse das pessoas. Então, ontem, por exemplo, eu fui jantar com o Marcos, depois eu fui para o hotel e eu tenho todo dia estou ali trabalhando, atualizando as coisas. Mas está caminhando. Assim, eu diria o seguinte, nós fizemos um plano, né, a história toda começou até numa brincadeira e tal, mas logo que a gente percebeu que o negócio podia ser mais que uma brincadeira, a gente sentou e fez um plano. Né, fez uma agenda de trabalho para alguns meses desse ano aqui. A meta que a gente tinha traçado para final de fevereiro, a gente superou 60 e poucos % a meta. Agora nós estamos com uma outra meta para o final de abril. Ou seja, estamos caminhando bem, mas não dá para, nesse momento eu não diria que saiu da incubadora não. Qual a sua experiência, o que você pensa sobre a questão da segurança na utilização das redes sociais no mundo civil? A questão da segurança nas redes sociais. Segurança das pessoas. Aí tem, esse problema ele tem várias dimensões. Tá? Ele tem uma dimensão que é a dimensão que tem mais apelo público, que é a privacidade. Essa é uma dimensão séria. E aí, de novo, vou dar um exemplo para minha filha, que frequenta o Facebook e troca muitos posts, enfim, o que nós fazemos também. E normalmente essas pessoas, elas estão muito acostumadas a usar o Facebook e dizer coisas que não deviam dizer, coisas pessoais. Então, por exemplo, tem uma aplicação como Foursquare, não sei se já ouviu falar, Foursquare. O Foursquare é uma aplicação que funciona, entre aspas, trabalha com geolocalização. Então você diz assim, estou agora na praia de Itapuã. Lá. E aí o que acontece? Você também consegue identificar quais são os outros amigos seus que estão ali. É útil? É, legal. Às vezes você pode querer evitar alguém, então é bom saber que a pessoa está ali, que você pode ir para outro lugar. Ou então você quer encontrar, é bom saber que você vai encontrar a pessoa. Ao mesmo tempo, é um risco. Primeiro você está expondo eu ali, o que eu vou dizer onde eu estou? E aí tem que tomar cuidado, porque é a minha cabeça, talvez a cabeça da maioria das pessoas aqui. A gente não cresceu assim, não cresceu acostumado a dizer onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Pelo contrário, eu queria dizer onde é que eu não queria dizer. Mas, por exemplo, tem uma outra aplicação que chama TripIt, que também diz, quando você está planejando uma viagem, uma coisa assim, diz onde você está e tudo mais. São aplicações complicadas, porque você abre um bando de informações pessoais para um grupo. Aí você vai dizer, Flávio, mas espera aí, essas informações dessas aplicações, só quem vê são os meus amigos. Ok, é verdade. Mas você confia 100%? Que só os amigos vão ver esse negócio? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E aí, por exemplo, o cara vai e diz assim, estou no aeroporto em Paris. Bacana. O que significa que ele está no aeroporto em Paris? A casa dele está solta. Que ele não está em casa. Tem um amigo meu, da IBM, que usa essa TripIt e faz isso com frequência. Tem um mês, mas eu mandei para ele um e-mail. Djalma, você devia pensar isso, porque quando você diz que está numa viagem a trabalho nos Estados Unidos, a minha leitura é que a sua casa está com a sua mulher e seus filhos sozinhos. Então é uma questão de privacidade e é uma questão de segurança. Então é complexo isso, sim. No caso, de novo, no caso da minha filha, eu falo muito com ela, a gente conversa muito legal com ela para entender isso, mas é difícil, porque o adolescente sabe muito. Essa é a única característica permanente dos adolescentes, sempre sabem tudo. Eu sabia tudo quando era adolescente, eu não sabe agora, porque eu não tenho direito. Muito mais, óbvio, eu sou careta. Eu sou careta. Quando uma amiga dela me convidou para entrar no Facebook, ter essa amiga no Facebook, ela foi brincar com a minha, que isso? Você vai ficar com meu pai? Que coisa absurda! Então é um negócio assim, é outro mundo. Mas, enfim,
Privacidade, segurança pessoal, segurança da família, são aspectos bem delicados e que eu diria que a gente está aprendendo como tratar com isso. Tá? Isso quando a gente fala de rede social aberta, né? Porque uma das coisas que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, né, é que existe o conceito de rede social, quando a gente fala no Facebook, por exemplo, ou de um Orkut, ou até mesmo do Pets Universe, é um conceito de rede social aberta. Né? Só que a IBM tem investido, como eu falei para vocês, em trazer esses conceitos de rede social para dentro da empresa. Aí é outra história. O modelo é outro, o modelo é parecido, mas a filosofia é outra. Tá? Então a questão de segurança tem outros aspectos, como por exemplo, informação confidencial, né? E outras coisas mais que a gente sabe que dentro da empresa tem um tratamento diferente. Tá? Vi um comentário de um repórter falando, inclusive, que tem que se tomar cuidado com o que se publica nas redes sociais, porque elas são vistas pelos empregadores. Né? Aí eu disse, será que você tem que tomar cuidado ou será que você tem que publicar mesmo? Porque lá na frente os empregadores serão pessoas que ajudam na rede social. Eu acho que na próxima tela está falando sobre isso. Dá um primeiro. Então fica aqui. Não está nessa, não está mais para frente um pouco. Mas de qualquer forma, esse é um ponto interessante. Né? Existem algumas redes, por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn, hoje, ele é usado por 90%, isso não é o senhor que eu estou chutando, é uma estatística. Por mais de 90% das empresas, ao contratar alguém, procuram no LinkedIn. E no Facebook. Está lá na frente, as palavras lá na frente, mas não precisa nada para pegar. Então, assim, o que a gente coloca na rede social hoje expõe quem nós somos. Né? Então, é um negócio sensível, está ligado com a parte de segurança também, né? Porque no fundo a gente está divulgando informações com as minhas preferências pessoais e dizem respeito somente a mim. Né? Se eu gosto de beber cachaça ou cerveja, né? Se eu gosto de, sei lá, qualquer coisa, é a minha opção. Entendeu? Eu não preciso publicar isso, mas tem empresas que usam isso para traçar o perfil do profissional, do candidato. Né? E aí pode criar. Na verdade, já teve problema, já há pouco tempo foi divulgado um problema de uma professora nos Estados Unidos que postou um comentário ruim em relação a um diretor, ela está ficando burra também, né? Mas tudo bem. Em relação a um diretor da escola, ela foi demitida. Tá? Foi meio exagerado, mas pode falar. Eu só queria contribuir. Eu tenho 10 anos morando na Europa, e na Europa todo esse processo seletivo é feito hoje através das redes sociais. E além disso, agora a União Europeia está reunida tentando fazer a legislação para a privacidade e tudo, tentar encontrar uma forma de legislar a privacidade dos deles. A IBM faz parte do... Esse processo já é uma realidade ali. Desculpa, não ouvi? Eu morava na Espanha. Não, você falou a última frase que eu não ouvi. O processo é uma realidade. Sim, a IBM faz parte de um comitê, tem um comitê lá nos Estados Unidos, deve ser o mesmo filosofia que eu sei, enfim, que busca criar padrões de segurança e outras coisas mais para garantir que o ambiente seja mais, entre aspas, não vou usar a palavra seguro, porque isso é impossível dizer que você é 100% seguro, mas menos inseguro possível. Tá? Mas é um mundo novo que a gente está descobrindo e tem muita coisa pela frente para a gente aprender. Pode falar. Você comentou aí no começo, né, do processo do Egito, né, e logo em seguida nós viemos com a Líbia, certo? Sim. Na Líbia o cara chegou lá, puxou a tomada, né, falou, vou desligar todo mundo aqui que ninguém vai ter esse negócio, e o cara não caiu, né, inclusive reverteu o processo. Você vê no futuro, falando-se de futuro, que a gente não vai ficar mais dependente desse ou governo, de uma empresa que possa puxar essa tomada, desconectar todo mundo de uma vez só e falou, pronto. Minha opinião pessoal, cada vez mais isso vai ser menos frequente. Hoje acontece na China, por exemplo. A China filtra a internet. Há pouco tempo saiu na mídia, muitos falam sobre o Google. O Google não podia entrar na China, brigou com a China, né, tem um problema diplomático e tudo mais. Na Líbia é a mesma coisa. Entendeu? Então eu acho que cada vez mais a gente vai ter menos essa capacidade de você censurar esse tipo de coisa. Isso ainda acontece. Venezuela é outro lugar que ainda acontece também. Tá? Mas eu acho que vai Já temos internet clandestina, não?
Paralela? Mas existe, talvez não clandestina ou paralela. Você chega numa fronteira... como tem rádio, né? O sinal está ali, acabou. Enfim, isso aqui é mais para mostrar a quantidade de informação que tem para passar. E basicamente, aí, só para puxar um pouco para o lado de negócio, né? Sempre lembrando das duas dimensões, dimensão pública e dimensão privada. Na dimensão privada, quando a gente fala de empresa, a ideia da empresa que usa tecnologias e conceitos de rede social é ser uma empresa que consegue fazer com que os funcionários sejam mais engajados, ou seja, os funcionários eles têm um senso de pertencer maior. Isso acontece na IBM. Então, na IBM a gente tem uma intranet muito forte, tem uma rede social muito forte, tem um blog lá dentro, tem um wiki, tem um monte de coisas. Então, a gente, somos 400 mil funcionários no mundo, mas a gente tem nitidamente um senso de que a gente está agregando com alguma coisa quando a gente participa da rede social da IBM. Tá? Então, isso é uma diferença, diria que comportamental muito forte para a empresa que adota esse tipo de tecnologia. Também tendem a ser empresas mais transparentes na divulgação de informações. Isso é uma tendência, não uma obrigação, mas uma tendência a compartilhar mais informações internamente, e aí gera problema da segurança de informação confidencial. Tá? Então, por exemplo, na IBM, quando eu entrei na IBM, eu assinei um termo dizendo que eu sabia tratar informações confidenciais. Ou seja, quando tem um documento escrito confidencial IBM, eu não posso deixar em cima da mesa, eu não posso largar no táxi e por aí vai. Eu tenho regras para tratar isso. A mesma coisa para a parte de rede social. Nós temos hoje dentro da IBM o Social Network Guidelines, tá? Que são uma orientação geral de como que eu devo me comportar em relação a isso. Então, por exemplo, eu tenho um blog externo e eu tenho atividades externas também, tá? Eu tenho que saber separar as coisas. Tá? Então, a gente tem uma série de regras para trabalhar isso. A rede social de vocês é só de funcionários ou vocês incluem quem é de interesse fora da IBM, por exemplo? Então, a rede social que tem, ela é dentro da intranet, tá? Mas a gente usa com frequência em projetos que tem parceiros e clientes. Né? Então, a gente, na verdade, é uma parte fora da DNZ, né? Uma parte mais separada, né? Mas a gente usa essa rede social para projetos. Pela característica do negócio de vocês, tecnologia, essa formação, você falou do bebê que cresce na rede social, chegar na maturação, por característica de tecnologia, a rede social é muito boa para vocês. Sim. Inclusive, você tem outras inteligências fazendo com que a rede social cresça. Diferente de outras características de outros negócios. Né? A tecnologia, você tem pessoas que podem ajudar vocês a desenvolver software, ajudar vocês, por característica é bastante interessante. Você falou ali de transparência, ética, mas eu estou entendendo ainda uma rede social fechada. Minha pergunta, primeiro, se você concorda com isso que eu estou dizendo, e segundo, pensando nas redes sociais abertas, você acha que daqui para frente vai ter espaço para empresas sem reputação? Dois pontos muito interessantes. O primeiro ponto é com relação a contribuições, né, e outras coisas mais. Existe hoje um negócio chamado crowdsourcing, né, que é nada mais do que isso. Ou seja, se eu, por exemplo, estou lá com a minha rede social e quero desenvolver um jogo para a minha rede social, eu posso entrar num desses sites aí de crowdsourcing e perguntar, gente, eu tenho esse site aqui e queria desenvolver uma rede social aqui. Alguém se candidata? Isso é a realidade. Né? As pessoas hoje usam com frequência esse tipo de coisa e, por incrível que pareça, tem muita gente que adere. Porque é legal, você ganha exposição, você ganha experiência, você tem a oportunidade de trabalhar junto com uma empresa, às vezes maior, enfim, é um negócio muito bacana e é um dos fenômenos de redes sociais, a parte de crowdsourcing. Ponto número 1. Ponto número 2, eu acho que cada vez mais vai ficar mais difícil uma empresa que tem problemas de reputação ter espaço na internet. Existe um conceito, que já tem algum tempo, inclusive, eu até escrevi no meu blog, daqui a uns 2 anos, que é associado com um negócio chamado Digital Reputation, ou reputação digital. Né? E reputação digital é um negócio muito sério. Mas eu estou falando mesmo assim no mundo real, que não tenha business no mundo digital. Não, no mundo real, só no mundo real. A reputação digital do Flávio, por exemplo. Perfeito. Tá? Então, assim, a reputação digital vale tanto para uma empresa quanto para uma pessoa. Então, por exemplo, não tem você sabe o que é o PL? Pede aquele garoto do colégio que todo mundo bate, maltrata, trata mal, é o nerd lá do colégio.
Então, só que isso na internet, quando ele traz o bullying, né, tem o cyberbullying hoje. Então na internet ele ganha uma proporção muito grande. Tá? Então esse conceito de reputação digital, ele é absolutamente crítico, tanto para a pessoa física quanto para a empresa. Para empresas, eu diria que é mais crítico ainda. Então, como você falou, uma empresa que tem uma página no Facebook, né, e tem um problema de imagem, é absolutamente crítico. Então hoje existem pessoas, empresas, tá, que são contratadas para ficar monitorando em tempo real tudo o que está acontecendo na internet e cite o nome da empresa. Tem um site que no Brasil, aquele Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site que qualquer um de nós pode entrar lá, não gostei da atendimento da TAM. Vou lá e boto, a TAM me atendeu legal. E eu fiz isso. Eu tive um problema com a TAM, os 3 pontos, você viaja muito, acaba com isso, não tem jeito. Aí eu tive esse problema com a TAM. Botei uma reclamação no site, os caras me ligaram. Mas eu vou lá. Ó, mas, assim, é um cuidado que eles têm, porque na hora que você coloca isso na internet, a imagem deles tem. Aconteceu uma mudança radical na tela por causa de tem um livro que aborda esse assunto a ponto de eles construíram todo um blog, por causa disso. Hoje em dia isso está ganhando uma dimensão que não tinha 5 anos atrás. E o ponto crucial, pelo menos ele é muito enfático, o autor, todo mundo comete erro. O desafio é corrigir rápido. Ou seja, a vida é a arte do encontro, do desencontro e do reencontro. Com relação isso é rasgo de pólvora. Cuidado com o que você vai botar. Palavra dita, não volta. É que nem a pasta de dente, né? Na hora que você tira do tubo, você não consegue meter de volta. Uma frase preconceituosa como a indústria de danos morais, aí é fatal. Artigo 500 da Constituição. Filho, o negócio é muito mais sério, tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Então, basicamente, isso aqui mostra que empresas que têm, ou que usam social business, elas têm desempenhos superiores. É nítido isso, né, gente? Na hora que você abre as suas portas para os seus clientes, você cria fidelização, se você tiver uma reputação legal. Então, você cria reputação e aí você vai ampliando, né, essa rede, você vai cada vez tendo mais pessoas que conhecem a tua empresa e, consequentemente, têm um resultado melhor. Tá? Então, isso é uma tendência forte também. Flávio, você disse 2 números, que são 2 números assustadores. A IBM tem quantos mil funcionários? 400 mil. O Facebook tem quantos anos? 6 anos. 600 milhões. 600 milhões. Não é inimaginável há 5 anos atrás a gente pensar nessas dimensões. Aliás, uma discussão que a gente estava tendo ontem, né? Por que o Facebook vale tanto? Como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com anúncios, ele ganha dinheiro com jogos, e ele ganha dinheiro com outra coisa que é intangível, mas é a capacidade que ele tem de influenciar. Ou seja, na prática, o Facebook hoje tem potencial de atingir 600 milhões de pessoas com uma mensagem. Se ele vai atingir ou não, vai depender da pessoa que está lá na hora, viu? Mas ele tem o potencial de atingir 600 milhões de pessoas. Então imagina que, por acaso, o Mark Zuckerberg surtou. Eu odeio a Coca-Cola. Ele fala, eu odeio a Coca-Cola, a Coca-Cola mata. E ele bota ao estrago. Então, tanto o estrago para o mal, quanto o estrago para o bem. Né? Então, ele tem uma capacidade de influenciar muito grande. Esse é o grande valor. Né? E, inclusive, assim, eu acho que hoje as coisas já estão mais claras, mas no filme, não sei se vocês viram o filme, tem uma hora que ele fala assim, olha, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro, mas eu sei que eu vou ganhar. Aí ele está começando a descobrir isso nessas formas assim, alternativas. Mas é isso, pode passar por lá. Bom, isso aqui basicamente é mais lado corporativo também, mas tem a ver com a gente estava vendo com o XTR lá, que tem muito a ver de web 2.0 também, de conceitos. Aqui, ó, essa pesquisa você vê que está aumentando o número de redes sociais, a adoção de redes sociais e de blogs. Essa pesquisa aqui foi da McKinsey. Tá? Então, as coisas estão caminhando numa velocidade muito rápida. Essa é de 2010. Pode passar. Pode passar também essa. Aqui é importante identificar isso aqui. Né? Isso aqui é uma coisa
que a gente faz, e através do Marcos, eu queria até colocar à disposição de vocês, né, Marcos? Isso é uma coisa que a gente pode fazer junto, tá? É um trabalho que a IBM faz, que a gente vai nas empresas e faz o que a gente chama de Social Business Agenda, que nada mais é do que um assessment, ou seja, um levantamento do grau de maturidade que uma determinada empresa está em uso de tecnologias sociais e desenvolver um plano, uma estratégia. Como é que eu vou estar adotando essas coisas aqui nos próximos anos, criar um plano de trabalho, vários projetos e por aí vai. Tá? Então fica aí a oferta para vocês, se quiserem. Tá? Faz história para viver. BVA é Business Value Assessment, que é um assessment, um levantamento de características do negócio para a gente poder fazer uma agenda mais completa. Bom, agora alguns exemplos mais concretos, né? Eu acho que ainda tem algum tempo. Então, esse aqui é o meu projeto pessoal, acho que alguns de vocês já viram, não sei se todos viram, mas é uma rede social para donos de animais. Com licença, quem abriu o e-mail, o convite e acessou o site? Não tem rede social, não tem e-mail, se nós não quisermos, tá? Bom lembrar. Enfim, isso aqui começou quase com uma brincadeira, né? A brincadeira da minha filha. Eu sempre fico enchendo o saco deles, dos meus filhos. Né? Puxa, Fernanda, você tem 13 anos, né? Você está na melhor fase da vida, mas não percebe isso só quando você gostar de pouco. Aí você está na melhor fase da sua vida. Ajuda, pensa em alguma coisa que você queira ou que tenha valor para as suas amigas, para a gente poder fazer junto e tudo mais. Eu sempre fico incentivando. Um belo dia, estou resumindo a história aqui, mas um belo dia ela chegou no jantar e pai, por que você não cria o pet book? Eu achei a ideia legal, achei interessante, né? E disse, pô, deixa eu ver, Fernanda, gostei da ideia, gostei. E aí eu, assim, assumi a missão de pai, que tem que incentivar, né? Eu enchi o saco dela, agora tem que fazer, não tem como voltar atrás. Aí eu fui e fiz essa rede daqui, uma rede social. Essa rede social aqui ela entrou no ar no dia 20 de janeiro desse ano, e hoje nós estamos chegando já a 2.200 membros no Brasil inteiro. Tem muita gente aqui de Salvador, tem Porto Alegre, Rio, São Paulo, Manaus, Oeste, tem de mais de 500 cidades. Tem gente de mais de 500 cidades no Brasil. O que é um número que pegou a gente meio de surpresa. E aquela história da incubadora. Está na incubadora ainda, sim, está na incubadora, mas teve um início muito rápido, fez com que a gente parasse para pensar o que fazer da vida, como conduzir esse negócio para frente. E aí a gente definiu esse plano de mídia, esse plano de trabalho, com algumas metas e tudo mais, até para motivar ela também. Ela tem os compromissos dela também com a rede, porque o que eu quis mostrar é, se você tem uma ideia, você tem que perseguir essa ideia. Você não pode deixar a ideia morrer. Então eu, por exemplo, faço parte de um comitê da Câmara de Comércio Americana, da Luxão, lá no Rio, e nós estamos trabalhando, estava contando com o Marcos ontem, né? Nós estamos trabalhando lá no projeto que tem como objetivo fazer com que o Rio seja visto como um polo de inovação e tecnologia. Então nós vamos fazer eventos, uma série de coisas. E um dos pontos críticos que tem por trás disso é que é muito difícil você inovar. Né? Parece fácil, mas não é fácil. Porque você tem uma ideia, e aí se você já está trabalhando, é difícil você fazer aquela ideia acontecer, porque o dia a dia te consome. Né? Se você é jovem e tem uma ideia, aí você começa a ter que escutar, como é que você entrou no mercado de trabalho, morreu também. Agora vamos pegar aqueles, mesmo trabalhando ou mesmo na universidade, conseguem dar um passo a mais. Aí vou procurar alguém que me ajude a desenvolver. Vou procurar um venture capital, uma angel capital, qualquer coisa assim. Aí você bate na porta, o que eles pedem? Oi? Um business plan, um plano de negócio. Aí o cara desiste. Né? Você pega uma garota de 13 anos, por exemplo, Fernanda, faz um business plan e me apresenta como que esse cara aqui. Sabe nem começar, coitado. E não é ela, não. Eu pego ou gente que já está no mercado há algum tempo, fazer um business plan dá trabalho. Né? Toma tempo. Então, é complicado isso. Então, nós estamos fazendo esse projeto lá na Câmara de Comércio para incentivar a inovação. Tá? E redes sociais é um negócio espetacular, porque tem uma capacidade de multiplicação muito grande. Tá? Pode ir lá. Qual a primeira ação que você teve para montar essa rede? Qual foi o primeiro canal de divulgação? A história foi assim, eu lancei dia 20 de janeiro, né? Fechada só para convidados.
Aí no dia 21, dia 20 de janeiro, feriado no Rio. Aí eu lembro claramente dessa história, porque era feriado, sabe, vou botar hoje no ar, sabe, beleza. No dia 21, eu fui conversar com uma mulher muito amiga minha, ela é minha esposa também, e tem um shih tzu, um cachorrinho. Né? Aí fomos conversando, tá, mostrei para ela a rede. Puxa, Flávio, que legal, que maneiro, tá bacana. Botou um perfil lá pro shih tzu dela. E aí a vida, às vezes, ela é boa pra gente, às vezes é ruim, né? As cicatrizes. Nesse caso ela foi boa. Essa minha amiga, que é uma super amiga, que eu chamei para mostrar porque ela estava lá em casa. Ela é assessora de imprensa. Né? Então ela tem os contatos dela. Nesse mesmo dia, na sexta-feira, dia 21, ela comentou com uma outra amiga dela, que também tinha, no caso, um gato. Ela comentou com essa menina e essa garota adorou o conceito também. E aí, de novo, a vida sorriu. Essa menina é a assessora do jornal Globo. Entendeu? Isso é uma latinha no Globo, pequenininha, numa coluna lá, uma latinha, 4 linhas, mais nada. Nesse dia o site ganhou usuário com a crítica, nesse dia ganhou usuário pra caramba e ganhou visibilidade. A partir daí, foi embora. Roberto Carlos já viu isso? Roberto, ele tem aquela parte, né? O cachorro me sorriu latindo. Deixa eu dar só uma contribuição, porque eu sou convencido dono de um cachorro também. Eu não conheço, só dar uma contribuição, eu não conheço ainda o Pet Universe, mas eu me tornei um dono de um cachorro pelas crianças, pelos filhos, né? E que depois os filhos têm depois da adolescência vem uma fase um pouco pior, que é a pré-adulto, né? Quando o cara sabe tudo e pode tudo, que aí é o próximo passo que você vai ter, né? Então, pois é, exatamente. E aí o cachorro virou a responsabilidade dos pais, né? E aí a gente passou a interagir mais com o cachorro, porque antes era o pet dos filhos, né? Enquanto eram crianças, pré-adolescentes, pré-adultos. E aí a gente, interessante, porque a minha mulher, que é a que não queria, né, porque o pai é sempre mais confidencial, dá o cachorro e tal, vai para a Bahia, vai perder os amigos, vai sair do Rio, leva o cachorro, dá o cachorro para eles e tal. Tudo bem, que é um caso. Eu me transferi de trabalho para cá e o preço, um dos preços que eu tive que pagar foi permitir que se tivesse um cachorro. Muito bem. E o cachorro é um cachorro pequeno, mas é uma pessoa praticamente, ele é uma pré-pessoa. E ele só não fala, apesar de sorrir latindo, né? Então é interessante que as pessoas se relacionam com os seus bichos, né? Aí tem as pessoas são diferentes, os bichos são também diferentes, e o relacionamento que eles criam é uma terceira coisa. Então eu não sei se eu não conheço o seu, mas é um alter ego do bicho. Então você vai ter a pessoa falando no Facebook dela, as coisas da vida dela, que também inclui o cachorro, mas na hora que ela vai no pet, eu não sei como é que é aí, mas eu imagino que a pessoa se assuma como o cachorro. Então minha mulher que não queria o cachorro, não, é verdade. E eu vejo interessante porque minha mulher fala pela cadelinha que a gente tem. Ela assume e ela transforma a voz e a cadela sabe que ela está falando como é um negócio maluco. Entendeu? Então a Mila, que é o meu cachorro, como é que chama? É um West, é o Wig, né? É uma pré-gente e que quando tem ela tem o lado do cachorro, mas quando ela vira pré-gente, minha mulher fala por ela. Faz uma voz que ela entende e ela interage, conversa e abana o rabo, mexe a cabeça e faz o que tem que fazer. É muito interessante. Eu acho que você vai ver isso no seu o alter ego das pessoas. Isso é uma tese de sociologia ou comportamental, porque é exatamente isso. As pessoas colocam tudo em primeira pessoa. Né? Então eu fui passear com a minha mãe. Exatamente. É assim, é música usada. É legal. Normalmente quem gosta de bicho sabe que assim funciona. Quem não gosta, acha que é uma loucura total. Isso é uma loucura, a gente está fazendo com isso. Pô, vai trabalhar, fazer alguma coisa, mas quem gosta, acha brilhante. Porque é um alter ego. Acho que você resumiu bem. Né? Assim, é uma forma que eu tenho de me expressar diferente do Flávio no Facebook. Aqui eu tenho mais liberdade, as pessoas não vão me criticar. Politicamente, então, não vai ser mais possível dizer que eu tive um dia de campo.
Não, eu queria ser o cachorro lá de casa, porque a mordomia que o cara tem... Não, isso aí, o dia de cão tem que ser revisto. Quando a minha filha falou, deu essa ideia de fazer o Facebook, né, eu achei uma ideia muito legal, muito brilhante, comecei a fazer algumas pesquisas para ver, não é nenhuma grande inovação, porque já existem pessoas lá fora, e tem gente que bota no Facebook também, no perfil do animal, então não é uma grande inovação, mas é uma ideia bem original, vamos dizer assim. E aí eu comecei a pesquisar e descobri que o Brasil é um dos maiores, um dos 5 maiores mercados mundiais de pets. É um dos 5 maiores. Em volume de animais, eu acho que é o segundo, e em faturamento, eu acho que é o quarto ou o quinto. E nós estamos falando de bilhões de reais. E é um mercado extremamente mal estruturado. Não, eu só queria endossar aqui o colega. Eu estou passando há 6 meses o que ele acabou de relatar aí, é uma experiência, é aquilo que você disse. Só quem vive e quem sente essa experiência aí, que é uma pura realidade. Uma coisa e é muito legal. Bom, agora um pouco da outra experiência também, do outro lado, né? Isso aqui foi uma fotografia do que aconteceu na Serra no início do ano. Isso aqui é uma região chamada Vale do Cuiabá. Esse rio que vocês estão vendo ali, na verdade era um córrego. É um negócio assim que você cruzava a pé, né? Ou passava por cima em alguns trechos, não tinha problema nenhum. Né? Aquele rio ele é um córrego simples, tranquilo. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí, desculpa aí, gente, mas é alguém me chamando no Pet Universe. Tem um chat também. Tem um chão. Latindo pra você. Alguém latindo, né? Então, mas isso aqui não corre, tá? Então, a destruição que essa chuva provocou, assim, foi bizarra. Porque assim, não dá para comparar com o que está acontecendo no Japão, porque o tsunami tem um efeito muito maior, mas aquilo ali levou casas inteiras. Levou, não deixou assim, não destruiu a parede, não. Levou a casa inteira, com tudo que tinha dentro. Então tem gente até hoje desaparecido que foi localizado. Entendeu? Porque mudou a geografia do lugar. Para vocês terem uma ideia, eles estão refazendo mapas do Vale do Cuiabá, porque a força da enxurrada foi tão grande que mudou o percurso do rio. Então estradas vão ter que ser refeitas, pontes vão ter que ser construídas numa região pequena, relativamente pequena, mas que foi devastada por essa chuva. Aí, então, né, foi criada essa página aqui no Facebook, né, essa página no Facebook está com, aqui, ó, eu só peguei hoje para atualizar os dados, está com 8.500 usuários, tá? Pessoas que de alguma forma estão acompanhando esse negócio e ajudando. Na primeira semana, foi uma semana em que a gente fez muita logística de coletar doações no Rio e mandar caminhões para a região serrana, e depois disso a gente começou a trabalhar com de shows e de eventos para arrecadar fundos, e continuou com a doação também, mas em esquemas diferentes. Tá? O Japão agora é um grande case, né? Oi? O Japão agora é um grande case. Está acontecendo já o Japão, né? Eu falei no início, naquela organização americana que está mandando cachorros farejadores e através do Facebook também fez uma campanha. Pode passar. Aqui é mais ou menos, essa primeira foto aqui é quando começou o negócio. Então tinha pouca gente, a gente conseguiu, na verdade o líder desse projeto é um cara muito bem relacionado lá no Rio, não é político, mas é bem relacionado. Então ele conseguiu mobilizar alguns empresários, e esses empresários, por exemplo, donos de empresa de ônibus, né, eles começaram a fornecer caminhões. Não, tentando botar uma luz aqui. Desligou não? Não sei. Não, tudo bem. Aí os empresários começaram a oferecer caminhões e ônibus para levar as mercadorias. Né? E aqui embaixo já era mais para frente, você vê que tem 2 caminhões sendo carregados, a gente montou 2 aqui para abrigar as pessoas, porque fazia um calor danado, pelo verão no Rio, suportavelmente quente. No trator que eu perdi 4 quilos nessa brincadeira, em alguns dias. Então a gente começou, e assim, a quantidade de gente. Agora, né, Fábio? Oi? Ajudar pessoas a não emagrecer. É uma boa. Vem de gastar dinheiro em academia, mas. Você sabe, você falou uma coisa interessante. Tem uma menina no Facebook, agora não esqueci o nome, ela criou uma página para ela compartilhar o projeto dela de perder peso. Então tem uma escala no alto, assim, mas com uma régua, assim, né, com o peso que ela começou, acho que foi 106 quilos, uma coisa assim, ela quer chegar a 70 e tal. A última vez que eu vi estava em 80 e pouco.
E aí ela compartilha essa experiência com as pessoas no Facebook. Eu já tenho um bando de admiradores lá, pessoas que estão... Esse tipo de coisa é viral, né? Se pega, vai embora. Esse é um exemplo bom. Mas enfim, aí tem uma parte de carregamento aqui e tal, vai aparentar. Mais uma. Isso aqui deu no IBM, isso eu queria mostrar para vocês. Dá mais 5 minutinhos? Eu queria mostrar para vocês isso aqui. Aqui, para ficar sem microfone. Aqui dentro do IBM, a gente tem um sistema chamado Small Group. A ideia do Small Group, por exemplo, é permitir que a gente localize, né, uma das grandes vantagens de redes sociais é permitir que vocês consigam localizar especialistas. Né? Então, por exemplo, eu botei aqui quem é especialista em social network no mundo. Aí ele traz uma lista de pessoas aqui, né? Tem várias páginas aqui que eu posso encontrar. Ou eu posso mudar aqui, especialista em cloud. O sistema vai fazer uma pesquisa. Esse sistema daqui ele explora bem esses conceitos de redes sociais dentro da empresa, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui cloud, ele está indo na rede da IBM agora, buscou aqui os especialistas que tem em cloud. Então, esse cara aqui é o líder na Europa para cloud computing, por aí vai, tá? Quando ele encontra alguém, e aí é um ponto interessante, tá? Como que ele encontra alguém? Como que ele sabe, por exemplo, que esse segundo aqui tem a ver com o cloud? O que vocês acham? Então, essa é uma forma. Mas como é que eu vou dizer que uma pessoa ela é mais especialista do que outra em cloud? O que diferencia as pessoas? Como é que eu consigo identificar quem é o papo, né? Quem é o papo, por exemplo, em redes sociais ou em cloud da IBM? O sistema hoje, ele tem alguns anos já no ar, tá? O que ele faz, basicamente, é monitorar as atividades e contribuições de cada um. Você pode, obviamente, dizer, não quero que monitore meu e-mail e o meu chat lá, meu sanitário, tá? Mas se você deixar, eu deixo, eu não vejo problema nenhum nisso, eu não faço nada de confidencial, pelo contrário, estou lá para trabalhar, então eu deixo. Então ele pega informações que eu estou trocando. Então se eu começo a trocar muito e-mail sobre rede social, ou se eu começo a usar social network, tal, ele vai aumentando o meu nível de conhecimento, o nível de reputação, a reputação digital do Flávio em relação a determinado assunto. E ele faz isso com todo mundo. Então na hora que eu preciso de um especialista... Fez de ranking, né? Ele faz um ranking de usuários, mas com base na sua atividade, na sua contribuição. Esse é um ponto importante, porque se eu, por exemplo, paro de trocar informações agora sobre redes sociais, daqui a 3 meses eu começo a cair. E outras pessoas podem subir. Então é dinâmico o negócio, tá? Então vai atualizando com relação à sua atividade. Né? Então, óbvio que se você tirar férias de um mês, não vai dar um impacto tão grande o sistema prever esse tipo de coisa. Mas na hora que você para de tocar nesse assunto durante um período de tempo, né, você tem uma queda, você não é mais tão especialista quanto outros, quando está tendo mais coisa. Aqui outra coisa interessante, eu posso querer falar, por exemplo, com uma pessoa qualquer. Eu já botei esse nome aí para facilitar. Então, por exemplo, eu quero falar com esse cara que se chama Maurício Cônsul, que eu conheço ele e trabalha em Nova York. Tá? Então, eu botei como exemplo, aqui embaixo tem caminho formal. O que é o caminho formal? E aí vem uma discussão. Gente, desculpa, eu estou passando um pouco do tempo. Vamos lá, né? As organizações, elas vão sofrer um impacto por causa dos conceitos de redes sociais. Tá? Hoje em dia, a hierarquia das organizações é muito baseada no modelo criado no processo fabril, lá no final do século XIX, que tem lá o presidente, os diretores, os gerentes, os funcionários, por aí vai. Né? Então a gente tem a figura de gerente, que é o feitor. Né? O gerente, o que ele faz? Que faz bem ou mal, mas o gerente é a pessoa que é responsável por garantir a correta execução de um processo. Eu sei que tem que apertar esse parafuso,
pintar isso aqui, colar isso aqui e entregar. Então o gerente monitora isso. Né? Simplifiquei o processo, mas tem processo de venda, processo de marketing, comunicação, tudo mais, também tem o gerente que cuida disso. Mas o gerente sabe fazer esse negócio. Qual é a principal característica do gerente? O gerente tem funcionário. Ponto. O gerente, por definição, é um cara que tem funcionário. Tá? O que diferencia ele do líder? O líder não tem funcionários, o líder tem seguidores. Tá? Então, nas organizações mais sociais, né, aquela organização estrutural, o organograma que tem lá, aquele negócio está mudando. Né? Então, não é mais aquela pirâmide, ela é um negócio amorfo. Né? Então, o Flávio, por exemplo, que tem o meu gerente, eu tenho minha estrutura formal da IBM, que é uma herança que tem no sistema Fabril e tudo mais, mas eu tenho o meu gerente, mas eu converso com N outros executivos da companhia, em outras áreas, né? E eu crio canais de comunicação que não são esse aqui. Então, por exemplo, aqui é um exemplo que eu queria falar com o Maurício Costa, por exemplo. Em linhas gerais, uma organização, entre aspas, normal, eu falaria com o meu gerente, e falaria com o meu vice-presidente, com o gerente geral para a América Latina e com o gerente geral para mercados emergentes. Esse carinho fala com o São Paulo, que é o presidente da IBM Mundial. Então eu quero falar com o cônsul, eu tenho que passar para o presidente da IBM Mundial. E me parece fazer sentido, né? E aí eu vou descendo aqui. Eu vou descendo aqui até chegar no cônsul. Está meio complicado isso, né? Acho que ninguém faria um caminho desse para falar com alguém. Isso aí é importante entender que dentro de uma empresa que tem 400 mil funcionários, a hierarquia é muito importante. Tá? Então, o que acontece? A gente respeita muito isso, que até 15 anos atrás, ir direto a um outro funcionário podia ser uma questão meio, como é que eu vou dizer, de questionar a autoridade, coisa assim, entendeu? Então é um negócio meio uma ingerência, é um negócio meio mal visto, entre aspas. Então hoje já não é mais, que as coisas estão mais flexíveis. Mas aí o sistema, o que ele faz? Ele diz sua tese, gerente, ingerente. Aí o que ele faz? Ele me recomenda caminhos alternativos. Então, por exemplo, eu conheço o Inomata, que conhece o Moacir, que conhece o cônsul. Então eu posso, o Inomata, eu preciso falar com o cônsul. E por aí vai. Tem vários caminhos alternativos que eu posso chegar no cônsul. Tá? Isso ele pega no mapa de relacionamentos da rede. Ou então, como eu conheço ele, troco e-mail com ele frequentemente, por que você não fala direto com ele? Tá? Então, a rede social ela me permite construir esses caminhos de navegação interna na estrutura. E um outro negócio legal também, aqui, por exemplo, é o meu mapa de relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui as pessoas com quem eu me relaciono mais. Tá? Fantástico. Isso aqui é muito legal. Isso aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para vocês. Amanhã você vai receber um bocado de currículo. Olha só, ele está construindo o meu mapa agora. O mapa em torno de mim, das pessoas com quem eu me relaciono mais. Tá? Você acabou de ser demitido. Está gravando isso? Não. Aqui, eu vou mostrar aqui. Acho que agora vai funcionar. Vamos lá. Havia um treino. O conceito de social business é de rede social fechada? É de negócio, não necessariamente fechado. Você pode expandir para clientes, por exemplo. Ok. Tá carregando aqui, mas isso é um ponto não aberto ao público geral? Pode. Tá construiu ali o meu mapa. Está um pouco lento aqui, mas faz parte. Está construindo, tá vendo? Isso aqui é muito mais complexo do que parece, gente, porque ele vai no diretório de funcionários, ele vê qual é a frequência com que eu converso com essas pessoas, aí ele consegue mapear esse negócio. Isso é dinâmico. Isso é completamente dinâmico. Ele cobre aí todos os 400 mil? Ele cobre todos os 400 mil. Sensacional. Todos os 400 mil. Aqui, por exemplo, eu tenho uma rede também. Isso aqui é bem legal, esse da rede é bem legal. Peraí, esse aqui está acabando, gente. Esse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar. Ele está indo em todos os 400 mil. Não sei quem perguntou aqui. Ele está indo em todos os 400 mil. Na verdade, ele não vai em todos os 400 mil. Ele pega a informação dos que eu tenho relacionamento. Né? Que estão lá.
ele está criando a rede que existe relacionada ao tema do social network. Tá? Então ele criou uma rede aqui, ele vai botar as fotografias agora a pouco, dessa pouco, ele vai carregando. Tá? Aí você pode ver, essa rede, ela está muito concentrada aqui, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, e por aí vai. Agora olha só que legal, aí você começa a viajar. Tá? Isso aqui é uma amostra do que dá para ser feito. Eu pergunto para vocês, você é o presidente do IBM, você precisa, um assunto é meio delicado, mas você precisa demitir 3 pessoas. Quem você demitiria? Esse carinha aqui, aí não dá para ver bem, mas está cheio de link para ele aqui, tá? Para essas pessoas aqui, cheio de tracinhos relacionados a essas pessoas aqui. Quem você demitiria? Esse cara daqui, que está aqui no meio, cheio de link. Definitivamente em relação ao assunto de redes sociais, esse cara aqui tem um papel importante, ou esse carinha aqui? Ponto esquerdo. Entendeu? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que um negócio chamado reputação digital vale, tanto dentro da empresa quanto fora, tanto para a empresa, quanto para o funcionário, quanto para a pessoa física, por aí vai. Tá? Isso aqui esse aqui por acaso é o meu chefe, ele está aqui, e por aí vai. Então se eu demitir ele, por exemplo, não tem problema. Porque tem várias ligações aí. Vai criar um track-gap. Entendeu? Então, como o conceito de rede social, isso aqui é difícil fazer fora da empresa, né? Porque você não tem a condição de ficar mapeando de relacionamento, é muito processamento. Pode ser que um dia seja possível, tá? Mas dentro da empresa você consegue mapear de uma forma bastante tranquila, né? É só capacidade computacional, né? O que está acontecendo, o que as pessoas estão conversando, estão escrevendo um paper, estão escrevendo no blog sobre isso, estão mandando e-mail sobre isso, e por aí vai. Vocês entenderam o conceito? Vou falar um pouquinho disso aí, quando ele tem o AdWords, né, que é aquele link patrocinado, e dentro do Gmail, do e-mail do Google, mas ele consegue identificar o que te interessa em tese. Né? Com base no e-mail que você recebeu, ele mostra no e-mail alguns anúncios em tese relacionados. Né? Está guiado, né? Mas, um anúncio tem uns tags lá, aí apareceu um e-mail que falou sobre imóvel, para lá você, então por que não apareceu imóvel, ficar naquela hora. Mas, Marcos, nós temos que encerrar. Tá, eu só queria mostrar o último vídeo, só para falar. Só para mostrar a história também da sexual, não. Isso é muito interessante. Oi, você entrou no canal F. Há uma semana se faz na internet uma campanha para que cães farejadores sejam enviados ao Japão. Eles podem ajudar nos trabalhos de resgate. Agora no domingo a gente vai ver mais uma cobertura especial do Fantástico sobre o drama dos japoneses. Mas aqui hoje a gente vai falar de animais de estimação e internet. Quando um site de relacionamento só para bichinho de estimação foi criado na internet, a equipe do Fantástico fez essa reportagem que a gente vai ver agora. Era uma vez uma menina e uma filha que cresceram juntos. Quando tinham 13 anos, o gatinho morreu. Um dia depois, a menina chegou em casa com a novidade. Olha, isso que é isso? Ah, isso é o nosso bichinho, o Brad. Brad, legal. Só que Brad é uma lagartixa. Alguém sabe como se cria uma lagartixa? Porque é impossível ter uma informação sobre uma lagartixa, como é o ambiente dela, com o que comer na internet, entendeu? Então, ela sempre me tem. Por que você não cria o Petbook? Pet é a palavra inglesa para bicho de estimação. A ideia da rede é exatamente essa, trocar informação entre os membros para que eles possam ter dicas de veterinários, de clínicas, de hotéis para cachorro. Tem os conselhos do Dr. Coleira, horóscopo para passarinhos de aquário e peixes de peixe. Entre os grupos, odeio ir ao veterinário. Movimento sem grama, muito procurado pelos esquilos. Quero namorar, para dias no cio. Eu criei, foi identificado em causa, presumindo falar do gato. E o hilariante, cara de um, focinho de outro. Cara de um, focinho de outro.
nada mais é do que uma prova de que a pessoa se identifica muito com o bicho. Tanto que os textos do site costumam ser escritos na primeira pessoa. Quer dizer, primeira pessoa não veio caso, mas tudo bem. Chega, eu não aguento mais responder isso. Eu não suporto o Luke. Meu inimigo, ele é um pastor alemão. Ele já tentou me comer, mas como eu sou esperto, eu gritei e todos ouviram e vieram me socorrer. Uma das vozes por trás dos bichos é a dona de 11 deles. Estou dando uma entrevista, vou ficar parando. São 6 gatos, 4 cachorros e uma tartaruga chamada Flash. Todos receberam o site. Tem muita denúncia de cachorro abandonado, de ONG, eu acho legal isso no site. Tem pessoas que, eu estou precisando adotar um gatinho preto. Quando fala isso, é gato para fazer algum ritual de magia negra. Quer dizer, já tem que ficar esperto. O gato da menina era preto, trouxe sorte. A história deles cresceu, virou site e um monte de gente de bicho aproveita o final feliz. Bom, gente, era isso. Nossa linha desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Veterinária do Vestiário, fórmulas concentradas. Obrigado pela... Deixa eu botar um endereço para vocês. Pessoal, eu queria pedir vocês só demonstrassem uma super presença, sabe, parabéns pelo ser humano que você é. Como foi fácil trazer, como você é uma pessoa fácil de lidar. É obrigação nossa, vou pedir a Graziela que repita isso, que é nosso aniversário do dia, acabou de fazer 22 anos, a bola é sua. E ai, quem duvide disso, né? Eu duvido, eu não dava mais que do sul, não. Parabéns. Claro, esse é o nosso jeito de dizer obrigado a você. Diminui aqui os seus convidados. Eu queria convidar todos para tirarmos uma foto juntos aqui no final. Sim.